Oi, oi, oi! Bom dia para você que está aí do outro lado. Bom dia, Criador de tudo que há. Bom dia, vida. Mais uma quinta-feira, mais um autoencontro. Ai, que delícia, meu Deus, eu adoro estar aqui. Acho que eu nasci para falar. Eu disse na outra live na terça-feira à noite que eu fico que nem criança, sabia? Quando você diz para uma criança que vai ter uma festa, bom dia, Má, querida, oh, minha linda, a gente precisa bater papo, hein? Muito bem, eu tô devendo papo para muita gente. Fala sério que, olha, em 2023 eu vou ter que pagar minhas contas, viu? Eu fico que nem criança para entrar nas lives, quando a gente fala com uma criança que vai ter festa e a criança fica toda empolgada, fica ansiosa e quer fazer e fica pensando. Pois é, sou eu quando precisamos, sim, verdade. Sou eu quando vou entrar aqui nas lives, né? Então, o meu desejo hoje é que vocês possam sentir a luz do Criador, de tudo que há, vocês possam sentir um sol radiante bem aqui no meio do coração de vocês, né? E que essa luz lhes fortaleça, né? E lhes traga sabedoria, e lhes traga paz, e lhes traga leveza, porque é tudo o que a gente precisa aqui nesse mundinho de meu Deus, né? Então, tem muita gente que vai assistir depois, para quem entrar depois, né? Que essa luz radiante também possa te tocar, você não chegou aqui por acaso, né? Então, boa tarde, boa noite para quem chega depois, para quem assiste as lives mais tarde, para quem não pode entrar agora. Todo o meu amor aí é irradiado em forma de palavras para você, tá bom? Muito bem. Então, o bate-papo hoje é medo, eu vou me apresentar um pouquinho. Tem gente que entra, ainda não me conhece. Então, eu sou Gislene Daniluz. Eu sou a mentora da jornada de encontro com o eu, 5 semanas de puro autoconhecimento. Sou e estou numeróloga. Pois é. 25 anos de atuação dentro de pequenas, dentro de grandes organizações. E há 5 anos, né, decidi seguir o meu coração, decidi entender a minha missão de vida e como é que eu poderia me colocar a serviço de todos, né? Porque um dia eu quis e desejei ter uma vida mais leve, né? Por conta de uma série de dificuldades e mesmo tendo tudo que o mundo podia me oferecer, as dificuldades, elas são inevitáveis, elas chegam, né? E eu tive que percorrer um árduo caminho, sabe? Para entender como é que a gente dribla essas dificuldades e a gente pode levar uma vida mais leve, né? E o medo é uma questão que sempre esteve muito presente, né? E ele está, né, presente, é inevitável, não tem como, né? Faz parte da nossa natureza humana e eu achei muito propício, né, trazer esse tema aqui para que a gente possa começar um ano de 2023 conscientes de como é que a gente pode trabalhar essa questão do medo dentro de nós, né? Então hoje, eu tô aqui com os meus 2 bebês, que lindos, Murilo, Mateu, meus amores, e venho carregando aqui, hoje eu estou com a cor que representa o meu trabalho, é a cor verde. É a cor verde, que é a cor da saúde física, emocional, espiritual. É o verde, que é a cor do chakra cardíaco, que é, né, a bandeira que eu carrego aqui no nosso trabalho, que é a bandeira do alto amor, né, a bandeira a ideia, né, que eu defendo a ideia de que nós possamos nos amar, para que possamos gerar luz e contribuir com a nossa vida
e de todos aqueles que estão ao nosso redor. Se vocês conseguirem ver a minha camiseta aqui, ó, como é que tá aqui? Be your own hero. Seja o seu próprio herói. Pois é, porque a jornada evolutiva, ela é individual. Não tem como nós desejarmos que quem está ali do nosso lado compreenda a vida e cresça, ou que sofra da mesma forma que nós, não tem como, né? Se eu tomo uma injeção, sou eu quem tenho que sofrer pela injeção, né? Se eu tenho que ser muito bem sucedido, sou eu que vou ser bem sucedido, né? Tem gente me mandando mensagem aqui que não tá conseguindo entrar lá no Instagram. Agora eu não vou conseguir ajudar, mas não tem problema não, assiste depois, tá bom? Beijo para quem tá tentando entrar aí, tá bom? Muito bem, então vamos falar de medo, galera? É o seguinte, medo é um instinto, né? É o instinto da sobrevivência e todos nós nascemos, né, com esse instinto de preservação. Então, o medo ele é saudável, porque ele vai nos proteger dos perigos. Esta é a ideia, né? E este é o propósito desse arquétipo, o medo. Então, por exemplo, né? Eu tô lá no fogão, estou fazendo comida e aí nunca mexi com fogão. Vai, vamos voltar lá atrás, vai. Vamos falar de pequenininho lá. Eu coloquei a mãozinha no fogão e eu senti que o fogão era quente, né? Então, o meu instinto, né? Ele faz com que eu tire o dedinho ali do que tá quente, porque aquilo tá me machucando, né? Então, ele me preserva. Diante de uma ameaça, né? Vamos supor, eu tô no trânsito, né? Isso acontece muito. E aí alguém me fecha, e aí eu coloco o pé no freio, eu não penso, é instinto. O instinto faz com que eu coloque o pé no freio, porque eu não tive tempo de raciocinar acerca, né, dessa necessidade de preservar a minha vida. Quando eu faço isso, eu tenho uma descarga neuroquímica do estresse. Então, como é que a gente fica depois disso? O coração acelera, a gente fica tremendo. Por quê? Qual que é a natureza, né? Essa descarga do estresse, ela ocorre para que eu fique atento. Então, né, meu coração se acelera para que eu esteja ali preparado para me defender de algo que é uma suposta ameaça para minha sobrevivência. Então, ele é muito saudável, não tem como nós vivermos sem o medo. Agora, nós vamos ao longo da vida distorcendo o propósito do medo. Ele se torna exagerado. E quando ele se torna exagerado, essa descarga de estresse no corpo, ela começa a ser uma descarga muito intensa e ela vai produzir, lá na frente, né, ela vai produzir problemas físicos, né? Eu vou ficar tensionado, eu vou ter problemas de estômago, no intestino, né? Eu vou afetar a minha circulação sanguínea. E antes disso, né, o medo vai me deixar retraído, porque qual que é a antítese, né, do medo? É a coragem, é o amor. Então, eu não vou ter a coragem de me expressar como eu deveria diante de determinadas circunstâncias, né? Então, quando a gente avalia a escala Hawkins, meus amores, olha, a gente tem lá a escala do Dr. David Hawkins. Onde nasceu isso, Gi? Ó, o livro Poder versus Força, tá bom? Dr. David Hawkins. Eu já coloquei como sugestão de leitura aí no mês de novembro. E então ele nos fala, né, que todos os sentimentos que estão aqui para baixo, né, da escala, eles não dão suporte à vida. Ou seja, lembra que eu falei? Eu falei na terça-feira. Para quem não assistiu a live, vai lá. Quando eu imagino alguma coisa para minha vida, eu crio formas
pensamento, né, que ficam aqui andando junto comigo, vamos dizer assim. Mas o que torna essa forma pensamento concreta? São os meus sentimentos. Então, se eu tenho medo de algo e eu coloco toda uma sensação, um sentimento incoerente, eu estou dando vida para aquilo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, muitas vezes, né, uma situação de medo, ela não precisa acontecer na minha vida, mas eu torno ela concreta por conta dos meus sentimentos que eu não consigo controlar. Então, como é que a gente controla, Gi? A gente tem que colocar razão. Eu tenho que colocar consciência em tudo que eu estou pensando, em tudo que eu estou sentindo. Então, quando a gente olha na escala Hawkins, né? Ó, a gente tem a vergonha, 20, eu tenho a culpa aqui, 30, ó, apatia 50, luto 75, medo 100. Então, o medo, ele tem mais força que a apatia, que o luto, né? Ele tá ali próximo do desejo, da raiva. No entanto, né, é uma força que paralisa. Ela não permite que eu expresse o melhor de mim. E você sabe o que é pior? Nós somos conduzidos pelo medo sem perceber. Para prestar atenção, gente. Você faz seguro de carro por quê? Porque você tem medo de ser assaltado, você tem medo de ser roubado, você tem medo de sofrer um acidente. Por que você paga um convênio médico? Você tem medo de adoecer. Por que você compra, você tem a sua caixinha de remédios lá na sua casa, você vai na farmácia e compra às vezes uma caixinha de remédios que você não precisa comprar, porque você tem medo, né, de estar no meio da noite, passar mal e não ter um remédio para tomar. Olha, gente, que coisa! Por que eu às vezes troco, a molecada quer trocar de celular, quer ter um celular melhor? Porque ela tem medo de ser rejeitada, ela tem medo de ser diferente. Por que a moda, né, ela sobrevive? Porque eu preciso ser igual aos outros, né? Eu preciso andar com a roupinha de moda. Quem se deixa levar por isso, né, está deixando se levar pela insegurança, né? Que é o medo de não pertencer, é o medo de ser rejeitado, é o medo de não ser igual. Então, a indústria, gente, ela se movimenta através dos nossos medos. Então, se eu não coloco consciência nisso tudo, eu viro máquina de manipulação. Eu sou manipulada o tempo inteiro. E quando eu não me conheço, quando eu não conheço a minha verdade, eu me deixo ser manipulada pelos outros. Porque eu preciso ser amada, porque existe, né, lá inconscientemente uma necessidade de ser amada, uma necessidade de ser olhada, de ser reconhecida. Então, eu acabo fazendo tudo pelos outros. Eu faço tudo que eu não quero, porque eu preciso ser aceita. Ou então, eu desejo, né, por exemplo, tô aqui na live com vocês, batendo papo, e aí, de repente, nós não temos, sei lá, não tem 1000 pessoas aqui na minha live, aí eu vou ficar triste, e aí, não tenho 1000 pessoas na minha live, né? Eu não tenho 5.000 seguidores, e aí eu não vou continuar a fazer o meu trabalho, porque eu tô colocando expectativa no que está fora de mim? Não, gente, a gente faz porque é propósito. Quando a gente encontra o nosso propósito, a gente deixa de ter medo. Eu faço aquilo que eu preciso fazer, independente do que eu vou ter de resposta da vida, certo? Então, precisamos ter consciência. Chegou o sentimento do medo, o que eu faço? Vamos analisar de onde ele está vindo. Normalmente, né, o medo ele vem muito quando a gente vai dormir, não é? Aí eu tenho uma apresentação para fazer no dia seguinte, eu tenho uma conta para pagar, eu tenho que dirigir num lugar que eu não conheço, eu desconheço, né? O caminho, o que mais? Coisas aí que podem... vou viajar de avião. Tem gente que tem pavor de entrar no avião. Vou viajar de avião. Ixi, tenho medo. Nossa, fiquei doente. Tenho medo de morrer. Aí vai dormir, dorme. Aí acorda no meio da noite, pá, coração
dá aquele estalo, aquele buraco no estômago, e aí começa a bater. E aí quem disse, né? Quem disse, Berenice, que eu durmo depois? Não, não durmo. A gente fica, como dizem por aí, fritando na cama, né? O que a gente tem que fazer, meus amores? O medo, ele está baseado na ideia de que eu não sei o que vai acontecer. Então, vou dar uma super dica aqui para vocês, tá bom? A gente tem a tendência de não querer pensar no pior. Isso é bom? Sim. Nós não devemos, porque nós estamos cocriando o pior. No entanto, quando esta situação de desespero chega, eu preciso fazer isso, ok? Respirar, é isso mesmo, Má. Nós precisamos respirar. Por quê? A respiração, ela traz oxigenação para o cérebro, né? Ela ajuda a diminuir a frequência cardíaca, se eu vou respirando devagar, seguro a respiração. É sempre bom fazer, né? Em 3 ou 5 tempos. Inspiro em 3 ou 5, seguro em 3 ou 5, solto em 3 ou 5. Porque aí você vai comandando a sua frequência cardíaca, né? E vai fazendo isso por um tempo, até que você se sinta mais tranquilo. Feito isso, né? Eu preciso silenciar e eu preciso imaginar cenários, tá bom? Então, uma técnica aí que ajuda muito. Você vai, vamos supor, eu estou com medo de dirigir num lugar diferente, que eu nunca fui. Então, tenho medo de me perder. Esse é o medo. Qual é o medo? É o medo de me perder. Então, você vai imaginar 2 cenários. Você vai imaginar o cenário de você chegando no lugar certinho, mas a sua mente ela não quer acreditar nisso, porque ela acha que é inseguro, você nunca foi, ela não sabe o que vai acontecer. Então, você precisa imaginar o pior cenário. O que de pior poderia estar acontecendo nessa situação? E se eu me perder? Como é que eu vou agir? Aí você vai pensar, bom, eu tenho um GPS, eu posso parar num posto de gasolina mais próximo para perguntar. Eu vou me preparar antecipadamente, eu vou entrar lá no Google Maps, né? Vou ver certinho o caminho, enfim. Analisando todas essas possibilidades, me perdi, eu tenho recursos. Então, você vai se imaginar utilizando-se desses recursos e aí você vai se imaginar sendo bem-sucedido ao final. O que acontece quando você faz isso? Você mostrou para sua mente que não tem perigo e ela deixa você dormir. Hã? Ou então as pessoas extremamente ansiosas, porque a ansiedade é o medo do futuro, né? Oba, quem estava tentando entrar conseguiu. Beijo, beijo, beijo. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu tenho medo de... até esqueci o que eu estava falando. Ansiedade, né? Então, eu tenho uma ansiedade tremenda. Tem pessoas que não conseguem dar conta, né? Por quê? Porque existe uma estrutura, né? Um padrão de medo que vem lá na infância, né? As pessoas que são extremamente ansiosas normalmente têm um padrão de medo que precisa ser destravado. Na jornada de encontro com eu, a gente faz isso. A gente vai lá na infância, a gente olha onde está esse padrão, a gente desconstrói o padrão e ele vem organizando, né, tudo o que se passou na vida, organiza o presente, organiza o futuro, muda tudo, né? Mas enfim, qual que é uma das estratégias, né? Depois que eu ressignifiquei isso e que ajuda bastante, é pensar no objeto do medo. Então, tem pessoas que se imaginam com muitas atividades. Normalmente a pessoa ansiosa, ela acha que ela está sobrecarregada, que ela tem muita coisa para fazer, que ela não vai dar conta. Casa, são os filhos, o trabalho, são os presentes de Natal que tem que comprar, é a festa de final de ano que tem que organizar, e aí ela não dorme porque ela fica pensando em tudo o que ela precisa fazer. Bom, o que ajuda muito? Quando você vai dormir, você vai pegar um caderno e você vai anotar o que você vai fazer naquele dia,
No dia seguinte, eu vou resolver isso dessa forma. Eu vou resolver isso aqui desta outra forma. E você vai colocar tudo no caderno, você vai organizar. E você vai colocar lá o urgente e importante. O que é urgente para o dia de amanhã e o que é importante. Aí eu já ouvi o cliente falar assim, mas eu me frustro quando eu faço isso mesmo, tem que ser assim. Ajuda muito, muito. Quem não faz acaba, né, desenvolvendo com mais frequência, né, esse estado de ansiedade. Então eu já ouvi cliente falar assim para mim, não, eu não faço a lista porque aí eu me frustro depois, porque eu me frustro depois porque eu não consigo cumprir o que eu escrevi. Horas. Eu acabei de te dar a dica. Coloque lá o que é urgente e o que é importante. Tá bom? O que for importante você deixa por último e você sabe que se der, beleza. Se não deu, tá tudo certo. Só tentem, gente, para vocês perceberem que vocês vão produzir muito mais do que se vocês não tivessem escrito. Não tem como. É certo isso. Se você colocou no papel, você vai conseguir fazer. Outra coisa, tá? Nós em PNL sabemos que as pessoas que têm sucesso são aquelas que conseguem visualizar o seu futuro e sentir as sensações de estar lá, ok? Então é por isso que as pessoas deprimidas, elas não conseguem sair do lugar, porque a estrutura mental do deprimido é olhar para o passado, ele não consegue olhar para frente, e aí estaciona mesmo, ok? Porque o deprimido tem uma série de situações mal resolvidas, perdas que não ressignificou, né? Ele vive no luto, né? Ele tá aqui, ó, abaixo do medo, ele tá no luto, na tristeza, né? Ele não consegue olhar para frente. Isso aqui aprisiona ele, né? Nas escalas aqui abaixo, né? Da escala Hawkins, que não nos ajudam, né? A levar uma vida mais leve. Então, quando eu estou escrevendo o que eu vou fazer, inevitavelmente eu estou imaginando mentalmente como é que vai ser isso. E eu estou co-criando, estou colapsando, estou exercendo, né, o colapso da função de onda. Eu estou como observador olhando a realidade que eu quero para o meu dia. Isso em PNL, essa técnica chama ensaio mental. Então, eu vou fazer o meu ensaio mental do que eu quero para o meu dia seguinte. Eu estou me programando. Quando eu fiz, gente, vou ser bem sincera para vocês. Quando eu fiz o meu curso de PNL, né, e eu aprendi essas coisas, eu falei, nossa, falaram tanto de PNL? PNL é isso? PNL é isso? É você imaginar o que você vai fazer no outro dia? Como assim? Né? Tolice. A gente não tem ideia do poder da nossa mente. É que a gente não faz. Essa é a questão. Eu não faço. Não faço com afinco. Eu me observar num ambiente muito colorido, de forma associada. Quem não sabe o que é isso, vai lá, né? Tem práticas lá nos meus destaques e eu tô explicando, né, um pouco como é. Tem um videozinho que eu falo. A associação é quando eu não me vejo na cena e dissociação é quando eu estou me vendo. É como se eu estivesse vendo um filme. Então, eu entro num estado associado quando eu quero imaginar coisas que são legais para mim. Ou seja, como se eu estivesse na cena, eu não vejo meu rosto, eu estou sentindo a emoção ali do momento. Feito isso, só dorme para saber e me conta depois. Eu tenho um cliente que ele estava quase perdendo o emprego porque ele não conseguia levantar de manhã, por exemplo, né? E ele já dormia angustiado, né? Mas ele pegava num sono tão profundo que ele botava não sei quantos despertador para tocar, celular, tudo que podia ter de barulho, ele colocava na casa dele e ele não acordava. Feitos os ensaios mentais, ele começou a acordar antes do horário. Ele nunca mais teve esse tipo de problema. Clientes com muita ansiedade, né, que fazem esse trabalho de anotar, de imaginar mentalmente como é que vai ser o outro dia, de estabelecer de estabelecer, né, o que é urgente, o que é importante, também relatam, né, uma tranquilidade muito grande no dia seguinte. E aí a gente fica tranquilo no dia seguinte, eu não faço mais. Dá certo? Não dá.
Porque a mente aprende por impacto ou por repetição. Então, ou eu tomo controle e as rédeas do que eu penso, do que eu sinto, ou eu vou continuar, né, sendo objeto de manipulação. Porque o medo é isso, ele permite que nós sejamos manipulados. Uma mulher, por exemplo, que sofre abusos dentro do lar, ela tem medo. No fundo, ela tem algum tipo de medo. Ela tem medo de ser rejeitada, ela tem medo, ela nunca trabalhou, o marido que sustenta a casa, sustenta os filhos, né? Ela tem medo de não dar conta, de não conseguir sustentar a molecada. E aí ela se submete por conta do medo. Uma pessoa que tem medo de rejeição, ela não consegue, gente, olha dentro do trabalho, por exemplo, né? Eu tenho N casos aqui que nós abordamos e trabalhamos na jornada, né? A pessoa, o chefe vai lá e coloca ela dentro de um projeto, né? E ela não quer aquele projeto. E aí ela tem medo de dizer não, porque ela tem medo de perder o emprego. Ou porque ela tem medo de ficar para trás, de não ser promovida. E aí ela entra naquele projeto. Agora, aquele projeto tem coração para ela? Não, não tem. Qual vai ser o desempenho dela? Péssimo. E aí o objeto do medo vai acontecer. Ela não vai receber a promoção, ou ela pode ser demitida, ela pode ficar para escanteio nos outros projetos. Por quê? Porque ela não desempenhou o melhor de si, porque simplesmente ela teve medo de dizer aquilo que ela pensava e que ela sentia. Como assim, Gi? Pois é, gente. Coragem é para os fortes mesmo, né? É para aqueles que sabem, aqueles que se conhecem, aqueles que sabem o caminho que desejam seguir e que não têm medo das consequências. Quando eu faço uma escolha, e eu sempre falo de escolhas aqui no meu trabalho, a gente tem que escolher o que você quer, criatura. O que você quer para sua vida. Quando você faz uma escolha, você abre mão de alguma coisa. Tá, muito bem. Aí eu postei essa semana aqui o seguinte. E aí, Gi, quando eu já fiz de tudo, já tentei tudo e nada deu certo. O que eu faço? Né? Porque aí, quando eu já tentei de tudo, o meu próximo passo é depressão. Né? Porque eu tentei, não deu certo, e aí, o que eu faço na minha vida? Tentei aqui, me machuquei. Tentei ali, me machuquei. Então, eu não vou tentar mais nada, porque, né, não vale a pena. Então, eu preciso tomar cuidado. O que eu digo para vocês é, continuem tentando, porque uma hora a coisa dá certo. Acontece que, né, quando eu entro nesse estágio, né, de muito medo, de tentar, e eu tenho a tendência de querer desistir, qual que é o sentimento, gente? Eu não preciso mostrar a escala para vocês. Eu tô triste, eu tô na apatia. Então, como é que eu vou sair daquela situação se eu não procurar elevar o meu sentimento? Então, nesse momento, solta. Então, vamos lá, tem alguns passos, ok? Primeiro passo é consciência. Eu preciso entender de onde vêm os meus padrões. Eu preciso colocar consciência, acolher os meus sentimentos, colocar consciência no que eu estou sentindo, mudar as minhas estratégias mentais, né? Usar de alguns recursos para que o medo ele não me manipule, para que ele seja só um instinto mesmo, básico de preservação. Ele diz para você, tem perigo, beleza, vamos avaliar as possibilidades aqui para que eu não sofra. E você vai dizer para o seu medo, não tem razão de ser. E você vai dar para ele as duas possibilidades, a pior e a melhor. Lembra? O medo, ele chega porque ele não sabe o que vai acontecer com você e ele quer te preservar. Então, a nossa tendência é não querer olhar para um problema, mas eu tenho que olhar. Tenho medo de não passar na entrevista. E aí eu não vou dormir. Então, eu tenho que pensar, se eu não passar na entrevista, que estratégia? O que eu tenho que pensar? O que eu tenho que dizer para mim mesmo? O que eu tenho que sentir? O que eu tenho que fazer? Primeiro, não era o lugar certo para mim. Segundo, vou continuar mandando currículo que o melhor virá.
Eu tenho possibilidade, vou voltar para casa feliz de ter tido mais esta oportunidade de aprendizado. É isso que você vai dizer para sua mente. Ela vai te deixar dormir, porque ela sabe que você tem uma estratégia para não sofrer, ok? Então, acolhe o medo, utiliza as estratégias que eu ensinei aqui e depois solta. Deixa o universo fazer a sua parte. Cuida do que você está sentindo. Vai dançar, vai assistir filme, vai ouvir música, vai trabalhar naquilo que te faz feliz. Gi, não tem trabalho, vai fazer o que você ama. Vai bordar, vai ler, vai fazer artesanato, vai cuidar da casa, vai fazer comida, né? Vai construir, sei lá eu. Faz alguma coisa que te dê prazer. Vai caminhar, vai tomar sol, vai conversar com os amigos, vai fazer alguém feliz. Então, solta. Isso soltar é deixar o universo fazer a sua parte. E ele só vai fazer a sua parte quando você mudar as suas vibrações. Quando você sai do medo, você dá coragem para cá, né? Então, por que a minha bandeira é o amor, né? Sempre foi, gente. Quando eu escolhi fazer esse trabalho, eu escolhi um arquétipo para colocar no meu logo, intuitivamente. Eu tenho lírios da paz aqui em casa, né? E eu falei, olha, eu gosto disso. Eu fui lá, tirei uma foto do lírio, né? E ele é o meu logotipo, é o lírio da paz. E o que transmite, né? O lírio. O lírio transmite exatamente isso, né? É a minha proposta. Eu sempre amei a natureza, né? Eu moro no meio do mato, né? Tô aqui hoje. Eu tô com uma musiquinha de fundo, mas talvez aí vocês escutem, né? Tem um tucano aqui gritando aqui fora, né? Então, essa conexão com a natureza me proporcionou paz, a paz que o mundo material não me trazia mais. Um dia, né, trabalhando dentro das organizações, já morando aqui no meio do mato, alguém falou para mim, nossa, mas você percorre 100 quilômetros para ir, 100 quilômetros para voltar, por que você não muda de casa? Eu falei, eu mudo de trabalho, mas eu não mudo de casa. Né? Porque ali já estava o meu coração, né? Então eu carrego, e tudo isso foi intuitivo, né? A cor verde, o lírio, e eu fui descobrindo, né, ao longo desse trabalho, o amor imenso que eu tenho dentro do meu coração. E eu sempre fui muito resguardada, nunca gostei muito de abraço, nunca gostei muito de beijo, por incrível que pareça, né? E sempre fui muito batalhadora, o arquétipo Yang, né, estava muito forte dentro de mim, sempre foi muito forte, né, da buscadora, sempre fui determinada, sempre consegui aquilo que eu quis, né, levei altos tombos, mas eu sempre fiz aquilo que meu coração pedia, né, eu nunca tive medo de encarar os desafios. Então, eu fui descobrindo ao longo do processo a importância do amor, porque não adianta, se você não desenvolve o seu lado feminino, né, o yin, esta leveza que eu quero trazer aqui para vocês hoje, ela não entra, né? E o medo, né, ele abafa essas energias, né, principalmente energia yin. Por quê? Porque eu não confio. Eu não consigo confiar e eu acho que eu estou no controle. E é o que eu disse terça-feira, a gente não tem controle de nada, nada. E nosso ego, ele quer comandar, ele acha que ele pode. Então, vamos lá. Mandei uma série de currículos. Eu acho que mandando currículo, a coisa tem que vir na hora que eu quero. Não, não é assim. Eu tenho que trabalhar a energia feminina dentro de mim, que é o amor, para deixar e confiar que o universo vai fazer a sua parte, né? Você que é empreendedor, lançou seu produto, coloca o produto lá e entrega, solta, relaxa. Como diz o professor Hélio Couto, né? Quando você tem o dono de uma grande empresa, ele determina o que os empregados têm que fazer e ele vai passear, vai jogar golfe, vai nadar, porque ele não tem dúvidas de que o serviço será feito. A mesma coisa, né? O professor Hélio também fala isso. Vai lá, estuda o professor Hélio Couto, mecânica quântica. Ele fala assim, quando você entra num restaurante e você pede uma comida para o garçom, você tem dúvida de que o garçom vai te trazer a comida?
Se você for lá na cozinha e ficar pentelhando o cozinheiro e o garçom, você acha que a comida vai chegar? Vai demorar mais, né? Então, o soltar é isso, né? Eu acreditar que a comida vai chegar. Porque se eu ficar pressionando o cozinheiro, a comida não vem. Então, eu preciso, depois de ter colocado consciência, de ter compreendido, de ter feito as técnicas que eu tinha que fazer, soltar. É a ação através, é a inação através da ação, certo? Eu sempre troco, né? Porque eu também tenho essa energia yang muito forte, muito acentuada dentro de mim. Mas esse trabalho, gente, ele desenvolve energia yin em mim profundamente, que eu tenho um amor imenso pelo que eu faço. Como eu disse, se eu não precisasse de dinheiro, eu estaria aqui, onde eu estou. Ficaria até as horas que eu fico, 11 horas da noite, às vezes é 10 e meia, eu tô atendendo cliente, né? Faço porque isso me dá um prazer imenso e absoluto. E é assim que tem que ser. Encontrem um propósito e viva por esse propósito. Vocês não precisam de mais nada. Todo o resto lhe será acrescentado. Assim que é. Então, vamos lá. Autoencontro é bate-papo, tá legal? Já falei, já expliquei um monte de coisa, já dei um monte de dicas. E agora eu quero saber quem quer participar. Tô com o pêndulo aqui. Dá para pendular vocês, dá para trazer algumas dicas, dá para mim orientar, dá para mim fazer o que vocês quiserem, porque o autoencontro é para que eu possa movimentar, né, esse amor que tem dentro de mim e para que eu possa oferecer algo aí para você. A Gi é ótima. Ah, Marisa, você é linda, você que é ótima. A gente só consegue dizer isso para o outro quando nós somos isso também. A gente não consegue dar aquilo que não tem. Então, eu só consigo dizer eu te amo, né? Se eu sinto isso por mim, se eu sinto isso de verdade. Esses dias eu tava com uma pessoa, né? E aí o colega do lado falou assim, nossa, pede desculpa, né? Pra essa pessoa que você fez tal coisa. E aí a pessoa ficava olhando. Gente, a dificuldade dela de pedir desculpa é incrível. Não dá pra acreditar. Foi muito difícil dela soltar. Desculpa. Desse jeito. Então, percebam, né, que eu só consigo dar aquilo que eu tenho. A gente conhece a árvore pelos seus frutos, né? Então, se essa árvore, ela é cheia de frutos, cheia de amor, né? São os frutos que ela vai produzir. Então, o contrário do medo é o amor, né? Então, o amor é o que traz leveza para nossa vida. Então, Gi, como é que eu posso me sentir bem diante de tantos problemas? Eu perdi a pessoa que eu amava, né? Ela foi para outra dimensão. Eu não tenho dinheiro para fazer nada. Eu tô desempregado. O meu filho, perdi meu filho para as drogas. Eu sinto muita insegurança, eu não consigo me comportar no meu trabalho, eu tenho medo de perder meu emprego, eu estou dentro de um relacionamento abusivo e eu não sei como sair dele. São tantas dores, né? Como é que faz, Gi? Como é que faz para sentir amor? Como é que faz para sair desses sentimentos? Olha, uma coisa que ajuda muito é você fazer pelo outro, né? Então, se você tá com tempo, vai numa instituição de caridade, sei lá, separa coisas no seu guarda-roupa que você não usa mais, doe para alguém. Começa a andar na rua, vai caminhar e começa a olhar para as pessoas com um olhar de amor, com um olhar de gratidão, com um olhar de ternura, porque você acaba movimentando esse sentimento dentro de você e não tem como você ficar se sentindo triste, apático, quando você desenvolve, né? E quando você tenta emanar isso para o outro, né? Então, a gente precisa encontrar formas. Às vezes, são coisas tão simples.
Eu recebo vários bom dias ali no meu celular e eu não respondo, porque eu tô de mal com a vida e quando a gente tá triste, a gente quer se fechar numa concha, né? Então, tá certo isso? Isso vai me ajudar? Não, responde bom dia. Às vezes a única coisa que aquela pessoa precisa é do seu bom dia. Aí alguém vem e pede para você resolver alguma coisa. Você fala, ai, que saco, eu não resolvo nem as coisas para mim. Por que eu vou resolver isso para o outro? Esse é o movimento? Isso vai te ajudar a se sentir melhor? Não, não vai. Se você está doente, com uma doença terminal, uma doença muito difícil de ser controlada, vai ajudar você a ficar na tristeza? Não, você não estimula, né? O seu sistema imunológico com sentimentos de apatia, de luto, né? De desesperança, de medo. Eu preciso fazer alguma coisa, vai, pega um livro motivador para ler. Mas às vezes a pessoa ela não consegue, né? Então, às vezes, gente, difícil é muito sozinho. Por isso que, como eu disse na outra live, né? Todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa. Quando nós temos um mentor, um orientador ali ao nosso lado, nós nos obrigamos a fazer algo para que aquilo se movimente. Pode prestar atenção. Aí é a mesma coisa que fazer exercício. Você não quer ir para academia, aí você fala assim, tá, então eu vou fazer exercício em casa. Compra todos os equipamentos, você faz? Não, não faz. Aí você fala, não vou mandar meu filho para a escola porque nós vamos estudar em casa. Você vai organizar sua agenda para ensinar o seu filho em casa? Não vai. Então, tem que ter muita disciplina, né, para fazer isso. Então, se você não se dispuser a fazer algo, não vai sair do lugar. Se você não consegue sozinho, pede ajuda. Aí você fala assim, não tenho dinheiro. Mas às vezes só o fato de você buscar, a ajuda chega. Se ela não vem de uma forma, ela vem de outra. Mas eu preciso dar o primeiro passo para a transformação da minha vida, certo? Então, ninguém está colocando nada aqui, ninguém quer fazer pergunta. Acho que já foi tudo muito esclarecedor. Se é isso, né? Eu nem sei quanto tempo, que oração, eu me perco aqui, eu me empolgo. Temos 20 para o meio-dia ainda. Ainda temos um pouquinho de tempo, né? Para essa live ela não ficar muito longa. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pendular o povo que tá aqui no grupo, tá bom? Vamos ver onde vocês estão pendulando como grupo, ok? Então vamos lá, só um minutinho. Deus, nas palavras da consciência, onde o grupo presente na live hoje está pendulando quando eles olham para a vida como um todo. Gente, deu no medo. Quando a gente olha para o grupo, né? O grupo traz uma sensação de medo. Por que é interessante, né, a pendulação? Eu utilizo dentro da jornada de encontro com o eu. A gente vai pendulando, né? Ao longo da jornada para perceber como está evoluindo, né, o cliente ao longo do processo. Então, muitas vezes a gente não tem a menor consciência, né, de que aquele sentimento está presente, mas a gente tem, né? Inevitavelmente estar na vida nos coloca numa sensação de insegurança, de não saber o dia de amanhã. E isso é tão humano, é uma característica tão humana. Mas é por isso que a grande massa populacional não sai dos problemas, por conta desse sentimento que fica ali o tempo todo, né, por trás das nossas ações. Então, a gente tem, já respondo, Dani,
A gente tem medo de perder as pessoas que ama, né? A gente tem medo de adoecer. A gente manda os filhos para a escola, né? E tem medo de... Não sabe como eles estão sendo tratados na escola, temos medo. Temos medo de perder o emprego, temos medo da nova política, temos medo de não ter o suficiente, temos medo de tudo, né? Então, o que eu, né, posso dizer para vocês, baseado em tudo que eu leio, baseado em tudo que eu pratico, é: confie. De novo, eu vou citar o que eu citei na terça-feira. Talvez é essa mensagem que eu precise dizer para vocês. Eu gosto muito da figura do Mestre Jesus, né? Ele foi um quântico, um avatar que esteve entre nós. Ele já ensinava mecânica quântica em seu tempo, mas com as palavras daquela época. E eu estava falando do soltar, que é primordial para que as coisas fluam na nossa vida. Eu preciso ter toda essa consciência, eu preciso fazer o meu movimento, mas eu preciso entregar. E é muito difícil entregar, porque o nosso ego, ele está o tempo todo ali atuando. Então eu vou dizer o que eu disse na terça, algo que ele nos trouxe. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria para esta montanha, para ela se movimentar daqui para ali, e assim seria. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Então vocês precisam praticar a fé de que somos parte do todo. Nós precisamos reivindicar o nosso direito divino de estar na vida com leveza. E por que eu tenho que me sentir merecedor disso? Porque quando eu me coloco neste sentimento, eu compreendo que eu tenho um papel aqui, nesta existência, que é de ser luz para mim e para todos que convivem comigo. Tem muita dor no mundo. Vocês acham que vocês estão nessa vidinha de meu Deus por acaso? Você tem um compromisso com a sua família. Você tem um compromisso com seus colegas de trabalho. Você tem um compromisso com a sua comunidade. Você tem um compromisso como pessoa. E você não ter a consciência disso vai te levar ao sofrimento. Então, como é que você está desempenhando o seu papel diante dessas pessoas que foram colocadas para conviver com você? Só pensa nisso, tá bom? Então, como é que a gente sai do medo? Que foi onde nós calibramos aqui. Entrega, confia e se coloque a serviço do todo para ser luz para você e para todos que estão ao seu lado, certo? Deixa eu ler aqui o que a Dani colocou. Como podemos lidar com o fato de não gostar de certas pessoas, dos atos, das coisas que vê e você não tem controle, mas ainda te incomoda? Bom, você disse tudo, né? Nós não temos controle sobre o outro. Não tem como. E eu também não tenho obrigação de aceitar o outro, mas eu posso compreender o seu momento evolutivo. Então vamos lá. Quando eu olho para minha história, eu entendo que eu tenho um modelo de mundo. Em PNL, nós dizemos que não existe certo e errado. Nós agimos por... às vezes nós fazemos coisas erradas por total desconhecimento do que é bom e do que é certo. A gente tem medo de uma série de coisas e o medo, ao invés de nos afastar do problema, ele nos coloca ali, ó, cara a cara com ele. Então, eu acabo me aproximando daquilo que eu quero me afastar por conta de uma série de traumas que eu trago da minha infância. Então, se eu tenho ao meu lado pessoas que não sabem dizer
obrigado, que não sabem dizer me desculpe, o que elas aprenderam? O que elas aprenderam? Elas não aprenderam isso. Porque se elas não sabem te dar. Se eu estou ao lado de pessoas que não sabem expressar o amor, será que um dia elas se sentiram amadas? Se eu estou ao lado de pessoas que querem competir, que tipo de amor próprio ela desenvolveu ao longo da sua vida? Então, o outro, ele erra tentando acertar. E é o que eu sempre digo. Quando eu acabo ferindo alguém, eu não tenho ideia do que eu estou fazendo. Eu, no fundo, eu não quero ferir aquele outro alguém. Eu estou simplesmente tentando me preservar. Eu estou tentando mostrar que eu sou melhor. Por quê? Porque eu preciso provar algo para mim mesmo de que eu não sou. Então, você está numa discussão com alguém, a pessoa ela quer ter a última palavra, ela grita, ela fala, ela não sabe conversar, ela só grita, né? Ela só te ofende, ela não consegue aceitar o seu ponto de vista. Aí ela vai te colocar no chão, ela vai te pisotear. Por que ela faz isso? Por uma necessidade de autoafirmação. Um dia, tem uma crença que precisa ser olhada nesta infância. Ela não se sentiu amada, ela não se sentiu acolhida, ela não se sentiu respeitada nas suas necessidades, nas suas ideias. E aí o que acontece, né? Ela reproduz isso a vida inteira, até o momento dela olhar. Enquanto ela não olha, ela vai reproduzir isso. E, gente, o que acontece? As pessoas que estão ao nosso redor, elas são os nossos brinquedinhos existenciais. Elas estão ao nosso lado, agindo como agem, para que nós possamos aprender. Então, enquanto eu não olho para aquilo que eu preciso aprender, as pessoas vão continuar agindo comigo daquela forma. Eu não disse para vocês que a mulher que ela acaba sendo violentada, abusada, né, dentro do lar, seja lá, não precisa nem ser uma mulher, né? Seja lá quem for que esteja vivendo uma situação como essa, no fundo existe medo, tem uma crença de medo. Você pode dizer para mim, Gi, não tem. Mas se a gente for olhar a fundo aqui, se você vir para um trabalho de autodesenvolvimento, você olhar a fundo, você vai perceber que tem sim. Tem medo de alguma coisa. Então, por que a outra pessoa age comigo desta forma? Porque no fundo tem algo que eu preciso aprender com elas. Deixa eu ver aqui. Tá. Por que incomoda, né? Vamos lá. A pergunta aqui, né? Como é que eu... Você sabe que não tem controle, mas isso ainda te incomoda. Por que incomoda? Posso dizer uma grande verdade? Não vai ficar brava? Porque ainda existe a necessidade de ser reconhecida. Ainda existe a necessidade de ser amada. Pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, mas a gente não precisa. Eu preciso olhar para meu pai, para minha mãe e pegar deles o dom da vida. Se eles não sabem demonstrar para mim amor, é porque eles não aprenderam um dia. E por que me incomoda? Porque no fundo eu ainda não trabalhei isso dentro de mim. Então, o que acontece na vida são sinais para que a gente observe o meu ponto de endurecimento, onde eu preciso olhar, onde a minha vida está travada. Então não tem que incomodar. Eu trago aqui, já trouxe algumas vezes, o exemplo do Gandhi, né? Ele estava num evento, né? Ele foi ferido por um dos seus seguidores e um tempo depois esse seguidor, né, foi lá e pediu desculpa para ele por ter ferido o Gandhi. E ele disse assim: você não me deve desculpas, eu nunca me senti ofendido. Então, quando nós temos, né, esse auto-amor muito bem trabalhado, eu não me importo com o que os outros vão dizer. Eu tenho um caso aqui, né, da jornada, que uma mentorada, né, ela tinha muito receio quando o marido andava na rua e ele olhava outras mulheres, né? Vira e mexe eu pego o meu olhando, gente. E aí eu até brinco, né? Falo, bonito, né?
Eu acho graça, né? Aí o esposo percebe que eu olhei, ele dá risada também, né? De vez em quando acontece. E eu tiro de boa. Mas se é uma mulher que não tem a sua autoestima bem desenvolvida, ela vai achar que ele tá querendo trair. Ou tem casos aqui também, né? De maridos e mulheres que precisam viajar a trabalho, que precisam ficar fora por um tempo. O cônjuge, ele fica desesperado, né? Não vai, e aí já começa a questionar o casamento ou o namoro. Se você for, é porque você não me ama, porque eu não consigo viver sem você. Cara, se coloca no lugar do outro que precisa viajar a trabalho. Como é que você quer que ele faça uma escolha entre você, que ele ama tanto, e o seu trabalho, que é a sua fonte de sustento, que é a sua missão de vida? Como é que você quer que o outro faça uma escolha dessa? Então percebe que não tem nada a ver com o outro, tem sempre a ver conosco, como nós estamos nos sentindo. Então, se eu estou dentro do trabalho e eu trabalho com pessoas muito arrogantes, muito incompreensivas, muito mal-humoradas, são pessoas que estão ali, eu não tenho como tirar do meu convívio. O que eu faço? Eu vou olhar para dentro. O que eu posso fazer por ela? Eu vou continuar sorrindo. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Quem sabe um dia ela se toca, né? Que eu sou a pessoa mais amorosa, que eu sou a melhor pessoa para a vida dela. Quem sabe um dia ela não percebe isso? Eu continuo fazendo. Vou citar o mestre de novo, ele nunca desistiu de nós, né? Lá na cruz, ele disse, pobres, né? Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. É bem isso. Aí você fala, ai, Gi, mas eu não cheguei no nível de Jesus. É lógico que não. Mas é um excelente exemplo para se pensar. Como eu disse do Gandhi, por que eles não se incomodavam? Porque eles tinham, né, essa autopercepção, essa autoestima, esse auto-amor muito elevado, né? Então, quando eu trabalho meu auto-amor, eu não preciso me preocupar com isso. Dani, eu respondi a sua pergunta, Dani? Conta para mim aí. Ajuda? Entende como é que funciona? Eu preciso desenvolver o meu auto-amor. É por isso que eu carrego essa bandeira. Você tem que se amar. E aí, muitas vezes, né? Eu tô dando super certo na vida. Sim, que bom. Um beijo para você. Amo você, viu? Amo todos vocês. Tá bom? Tapa de amor. Gente. Porque quando a gente faz isso, ó, a gente tá calibrando aqui em cima. E aí a gente consegue levar a vida com leveza, tá certo? É só assim, não tem outro caminho. Esse é um caminho leve. E aí, o que acontece, né? Muitas das vezes, nós fazemos tanto pelo outro, né? Fazemos tanto nessa vida, somos tão batalhadores, mas temos medo de reconhecer o nosso potencial. Nessa semana, no Minuto de Excelência, que aliás, vou contar uma coisa para vocês aqui. Esse nome, Minuto de Excelência, que é aquela frase de impacto que toda semana sai aí no meu feed, foi uma parceria com a Dani. A Dani sugeriu o nome, né? Minuto de Excelência para que fosse, né, a frase de impacto todas as semanas. A Dani trouxe para mim várias dicas, né? Gi, né? Olha essas coisas que você está trabalhando aí no seu feed. Ela me trouxe ideias de leveza, né? Na hora de representar o meu trabalho, né? Então aqui é um excelente momento para eu expressar a você minha gratidão. Sou grata, sigo as suas dicas, né? Não tenho vergonha de dizer isso. É assim que tem que ser, né? Mas nem todos, né? Estão preparados, né, para se desprender disso de tal forma. Não preciso dizer para todo mundo, foi eu. Não, tem ajuda, tem mãos ali. E que lindo que eu tenho mãos que me acolhem, que me dão dicas e que me ajudam, né,
a seguir e a fazer melhor, cada vez melhor, né? O que eu faço. Então, nós temos medo. Lá no Minuto de Excelência, eu coloquei uma frase do Mandela, que ele diz que, aliás, é a frase que a gente trabalha aqui no final da jornada de encontro com o eu, né? Dentro de um vídeo, que nós temos medo, não é da nossa sombra, nós temos medo, é da nossa luz. Sim, porque toda vez que a gente começa a conquistar grandes feitos e expressar a magnificência do que somos, nós travamos, a gente se sabota. Alguma coisa acontece para a gente não continuar naquele caminho. Então a gente tem vergonha de sentir orgulho do que somos. A gente acha que isso é pecado, que isso é vaidade. Não, meus amores. Se eu não tiver orgulho de mim mesmo, eu não tenho como expressar a grandiosidade que carrego em mim. Não tem como, né? Então, como eu disse, aqui na escala Hawkins, a gente tem orgulho e ele está numa frequência baixa, ele está abaixo da coragem. Mas esse orgulho que fala o Dr. Hawkins é o orgulho que tapa os seus olhos, que não permite que você enxergue algo melhor, tá bom? É uma barreira, quando eu não quero ouvir. A pessoa tá falando para você, olha, né, você não precisa agir dessa forma, você vai se machucar. Você não precisa aceitar, você só acolhe e tenta trazer o seu mundo, tenta perceber o que você não tá vendo. Vai dormir, pede pra centelha, fala assim, ó, me mostra o que eu não tô conseguindo enxergar. Eu disse muito isso na terça-feira, né? Então, esse orgulho, ele é prejudicial, mas o orgulho que eu falo aqui é o orgulho de mim mesmo, é o orgulho que não compete. Então, esse orgulho que tá aqui abaixo, né, que tem um nível baixo, tem um nível de 175 na escala Hawkins, é o orgulho do competir. É quando eu quero competir com o outro. Eu não estava falando que quando a gente tá numa relação que o outro quer ter razão, que ele não me reconhece, que ele grita, que ele quer ter a última palavra, esse orgulho é o da competição. Eu preciso ser melhor que o outro, porque eu preciso me autoafirmar, porque eu não cuidei do que está dentro de mim, porque eu não me amo. Agora, este orgulho que eu estou reproduzindo aqui é o orgulho que não compete. Ele olha para si mesmo. É quando você se compara consigo mesmo, quando você compara o que você foi um dia e o que você consegue ser hoje. Esse orgulho tem que ter. Aí você fala, puxa, né? Aí eu venci alguma dificuldade, eu venci alguma barreira e aí eu tenho orgulho. Como é que eu vou expressar isso para os outros, né? Eu tô me achando melhor? Não, gente, não distorce, tá? Não tem nada a ver. Eu tenho que mostrar para os outros o que é ter orgulho de si mesmo, para que eu possa ensinar para os outros, que é só assim que a gente gera luz, né? Tendo orgulho do que somos, mas isso não é abrir mão de ouvir, né, o que a vida está me trazendo, o que os outros estão me trazendo, né? É me colocar na postura de querer crescer e evoluir, tá bom? Então, a gente tem que trabalhar esse orgulho de si mesmo dessa forma, sempre abertos a melhorar. Nós temos que sempre nos desafiar a ser melhores e melhores e melhores, porque esse é o nosso propósito existencial. A Dani aqui, ó, gratidão demais, muito amor. O que mais tem aqui? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, tiver mais alguma pergunta, bora lá. Esse é o momento. A Vilminha colocando aqui, perfeito. Vamos lá, meus amores. Se eu puder ajudar, alguém quer ser pendulado aí, na escala Hawkins, pode pedir. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se tiver alguma coisa que eu possa orientar, alguma palavra que eu possa dizer para tornar o dia de vocês melhor, tô aqui,
Essa é a proposta do autoencontro, né? E eu quero pedir para vocês, por favor, curtam a live, compartilhem. Quando tiver autoencontro, fala pra galera, né? Porque eu preciso cumprir o meu propósito. Vocês vão me ajudar? Sim ou não, hein? Eu quero cada vez mais e mais pessoas aqui nesta rede para que eu possa gerar créditos com o universo. Se você não está fazendo alguma coisa para gerar créditos com o universo, eu quero. Então, vamos me ajudar, por favor, que você já está fazendo a sua parte? Bora, depois que eu publicar lá, bora curtir, bora compartilhar. Quando tiver live, fala para os amigos, fala para a família. Então, a gente... Tá, Dani, pode pedir o que você quiser. Fala para mim se tem alguma área específica aí que você quer que eu pendule, né? A gente pode pendular cada uma das áreas, né? O amor, a família, a carreira, as finanças. E aí depois eu coloco uma abordagem acerca disso. Então, a gente precisa gerar crédito, né? Para o universo. Por quê? Existe uma balança, né? Quanto mais eu recebo, mais eu preciso dar. Quanto mais eu dou, mais eu vou receber. É assim. É a lei da física. Somos um campo eletromagnético, né? Então, estamos atraindo e emanando, né? O tempo inteiro. A Dani colocou aqui alto amor, trabalho. Então, vamos lá. Vamos pendular o trabalho. Vamos ver. Dani, você é aluna, hein? Olha só. Que bom que você tá aqui, gente. Que bom, meus alunos, que venham mesmo. Essa é a proposta também. A gente tem lá o grupo Ideias que Curam, o grupo gratuito, o grupo dos alunos e não alunos, né? Onde eu também cumpro o meu propósito existencial, né? A proposta é de trazer luz para vocês de alguma forma. Trazer orientação é uma forma da gente se manter conectado forever, para sempre, né? Eu acho que juntos nós somos melhores. E não importa, a gente acaba a jornada, mas a jornada é algo contínuo, né? É o que eu sempre digo, a gente começa a jornada 5 semanas, mas ela é ad eterno. E vai haver momentos de muita dificuldade e a gente precisa estar junto, né? Porque juntos é mais fácil. Um dia, antes de te pendular, Dani, um dia eu estava na reunião do meu filho e a diretora pediu para que a gente levantasse, todo mundo se levantasse, né? E a gente levantasse a perna direita e mantesse a perna direita levantada. Ok. Aí a gente, né, tenta fazer isso. Você começa a se equilibrar, porque é difícil, né? A tendência é você querer colocar a perna no chão para manter o equilíbrio. Aí ela fala, tá bom, agora a perna esquerda. Levanta a perna esquerda. Levantar um pouquinho a perna, né? Aí levanta a perna ali, parece que você vai tombar, você quer colocar. Ela fala, tá bom, então agora vocês vão se aproximar, os pais, né? Vocês vão colocar as mãos ao lado, as mãos no ombro, né? Das pessoas que estão ao seu redor. Aí todo mundo colocou as mãos, né? No ombro. E ela disse, agora levante a perna direita. Como é que é? É óbvio que você consegue manter a perna direita levantada. A mensagem dela qual foi? Juntos é mais fácil, né? Quem ensinou isso foi a Silene, lá do caminho, linda, querida. Beijo no seu coração. Hoje é o último dia de aula das crianças. Tá lá, na brincadeira com as crianças, estão só se divertindo. Um beijo no seu coração, viu? Não é mais fácil juntos? Então, essa é a ideia, tá bom? Vamos lá. Deixa eu pendular a Dani. Dani, vamos pendular trabalho, ok? Pêndulo mostra-nos nas escalas altas da consciência, aonde está calibrando a Dani quando ela olha para o seu trabalho, para a sua carreira. Dani, tá na raiva o seu trabalho. Não vou conseguir baixar aqui para vocês olharem o pêndulo. Depois eu tento baixar. O que tá rolando, hein? A raiva, ela vem quando nós achamos
que estamos de alguma forma sendo lesados. Vou calibrar, tá? A Lira tá pedindo também, só um minutinho. Então, a raiva, ela indica que existe um sentimento de que eu acho que a coisa não tá certa, né? Eu estou na postura de vítima. Então, quando você tá olhando pro seu trabalho, você tá se colocando na postura de vítima. Quando você tá olhando pro seu trabalho, você acha que você não tem controle sobre o que está ocorrendo. Então, eu não sei que escolhas você está fazendo, mas o seu inconsciente acha que não está no controle da situação, tá bom? Então, precisa sair disso rapidinho, ok? Precisa pensar nas escolhas e pensar no que de melhor você tem para oferecer nessa opção escolhida, no que você está desempenhando, né? Para que você saia desse sentimento. Você vai dizer para o seu inconsciente, todas as noites, na hora que você for dormir, você vai dizer: eu aceito o meu trabalho. E que todas as memórias inconscientes, né, que estão dentro de mim, que ainda me prendem à necessidade de me sentir vítima, eu deixo ir. Ok? Depois você pode escutar a live de novo, se você quiser anotar, tá bom? Faz o Ho'oponopono. Permita que estas memórias sejam liberadas do seu inconsciente, né? Para que você não se sinta vítima nunca mais. Você sabe que não é. Você sabe que tem escolha. Você sabe que a gente precisa ouvir o nosso coração. Às vezes eu tô dentro de um trabalho que eu não queria estar, né? Mas eu preciso dele, então eu preciso me manter ali. Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou traçar metas. Se eu não quero estar aqui, aonde eu quero estar? Ok? Então, vou fazer lá meu plano de metas. Em quanto tempo? Quais serão os próximos passos? Porque aí a sua mente, ela apazigua, ela fica tranquila. Não, Gi, não é isso, não tem nada a ver. Então, tá bom. Então, eu vou me encontrar dentro de mim o que de melhor eu posso desenvolver neste trabalho para que ele possa ser o trabalho dos meus sonhos. Como eu posso significar diferente a minha experiência. Não tá mais disponível o vídeo de amor próprio. Tá, eu vou ver se eu acho para te mandar. Ponho até no grupo lá depois, tá bom? Espero poder ter te ajudado, tá, Dani? Qualquer coisa, estamos aqui. Deixa eu pendular a Lila. Lila, fala para mim, tem alguma área específica da sua vida que você quer que eu te pendule? Amor, carreira, relacionamentos, não sei. Fala para mim se tem alguma área específica aí. Enquanto isso, a Dani pediu para eu verificar o amor próprio dela. Vamos pendular o amor próprio. Às vezes a gente não tem consciência, né, Dani? Vamos lá. Pêndulo, mostre-nos na escala Hawkins da consciência, onde a Dani está calibrando quando ela olha para o seu amor próprio. E Dani, seu amor próprio dando a paz. Calibrou 600, ó. Calibrou aqui em cima, tá bom? Então vamos lá. Se tem amor próprio, tá fácil de resolver essa questão do trabalho, tá bom? Olha para dentro, se perceba o que de melhor você pode colocar no seu trabalho, né? Para tornar as questões do seu trabalho muito leves, né? Leva também aquilo que nós falamos antes, né? Como que eu faço para lidar com pessoas difíceis? A gente vai ter pessoas difíceis no caminho o tempo todo, né? Então, amor, tapa de amor, todos os dias, tá bom? Pílula de amor todos os dias, hein, galera? Eu sempre posto coisas de amor aqui, né? Porque a gente precisa desenvolver isso, é a única forma de sair dos estados limitantes, né, que a vida nos coloca. Beijo pra você. Lila, você não colocou. Eu vou te pendular para a vida aqui como um todo, tá bom? Mas se tiver alguma área específica, você me fala. Você tá aí ainda? Fala para mim se você tá aí. Manda um oi para mim.
Pêndulo, mostra-nos na escala Hawkins essa consciência, onde a Lila está calibrando quando ela olha para a vida como um todo. Deixa eu tentar baixar aqui para vocês verem o pêndulo. Tá aí, né? Deixa eu baixar aqui para ver se vocês conseguem ver o pêndulo. Peraí, gente. Não vai dar para ver muito bem, mas dá para ver um pouquinho. Vou de novo. Pêndulo mostra-nos na escala Hawkins da consciência, onde a Lila está calibrando quando ela olha para a sua vida como um todo. Olha, tá no desejo. Deixa eu voltar aqui para mim. O que significa isso, né? É a vontade, carreira. Depois eu volto para cá, tá bom? Vamos lá. Desejo, né? O desejo, olha, ele tem mais força do que o medo, mas ele tá uma escala acima, ó. Tá? E quando a gente leva uma vida mais leve, quando a gente começa a ter uma vida mais leve, a gente calibra na coragem, né? Então, olha só. O desejo tá bem abaixo, porque isso daqui é uma escala logarítmica elevada à 10ª potência. Então, cada um desses campos, eles nos dão saltos significativos, né? Então, o que é o desejo, né? Eu tenho a vontade, ele tem mais força do que o medo. Eu estou com vontade de fazer a coisa acontecer. A vontade, ela movimenta céus e terra, né? Eu acho que é um dos primeiros passos aí que vai fazer a nossa vida se transformar. Isso eu olhei como a sua vida como um todo. Você está com vontade de fazer uma vida diferente, mas não está vibrando no amor, né? Não tem amor pelas dificuldades, não tem às vezes amor pelo que está fazendo. Então faz o Ho'oponopono, vai trabalhar esse amor, seja lá de que forma você tiver que trabalhar, né? Doando um pouco de si, sabe? Para desenvolver um pouco esse amor dentro de você. Às vezes, olhando a dificuldade do outro, a gente olha para nós e fala, eu não tenho dificuldade, né? E isso muda o nosso significado, o significado das coisas, né? E tudo fica mais leve, sabe? Então, tem que melhorar bastante, tá fazendo força, tá bom? Então, quando a gente calibra acima da coragem, a gente consegue levar a vida com mais leveza, tá bom? É um bom sinal ter o desejo, ter a vontade, mas ainda precisa bastante, tá bom? Quer ver, ó? Nossa, tá aberto no desejo, ó. Escala Hawkins, Doutor Poder versus Força. Ó, vou ler para você o que fala o desejo. O desejo motiva muitas áreas das atividades humanas, incluindo a economia. Os anunciantes usam os nossos desejos para nos programar com necessidades ligadas aos impulsos instintivos. Então, às vezes eu tenho desejo de ter uma casa melhor, eu tenho desejo de ter um relacionamento melhor, e eu ainda acabo sendo manipulada por conta desse desejo, né? Então, o que eu falei antes, né, que eu tô com vontade de mudar, isso é muito legal, é o lado positivo. Mas qual é o lado negativo, né? Eu tenho desejo e às vezes eu sou manipulada pelos desejos por coisas que estão fora de mim. Então, onde está esse desejo? Esse desejo está olhando para dentro ou ele está olhando para fora de você? Né? É isso que você precisa observar. Ó, o desejo por dinheiro, prestígio, poder, opera a vida de muitos daqueles que subiram do medo como um motivador de vida predominante. Então, eu saio do medo, né? Eu vou para o desejo, mas eu preciso ainda saltar ainda nesses níveis, né? Então, o que mais que ele coloca? Ó, televisão tem sido uma grande influência sobre muitas pessoas oprimidas, porque insere desejos e os energiza até um nível em que saem da apatia e começam a buscar uma vida nova. Ok?
Então, querer pode fazer com que as pessoas iniciem na sua caminhada da conquista. Desejo pode, portanto, tornar-se um trampolim para níveis mais altos de consciência. Então, só toma cuidado com esse desejo. Ele tem que ser um desejo interior. Eu nunca posso desejar o que está fora de mim, mais do que eu desejo me melhorar. Porque tudo que está fora é resultado, é consequência daquilo que eu estou pensando, fazendo e sentindo, ok? Vamos ver a carreira aqui. Deixa eu ver a declaração. Medir 20. Ok. Pêndulo, mostre-nos na escala Hawkins da consciência, onde está calibrando a Lila quando ela olha para a sua carreira. Ele tá passeando o pêndulo aqui. Ó, o pêndulo ficou passeando aqui entre a razão e o amor, né? Então, assim, tem amor pela sua escolha, mas ainda tá muito racional, né? E racionalmente a gente não consegue ter sucesso, né? A razão ela é muito importante, né? Porque ela vai colocar os pingos nos is, ela vai te fazer questionar, ela vai te fazer... É alto, tá? Ó, a razão calibra em 400, ó, é o contrário, né? Ó, o medo que nós estávamos falando calibra no 100, ó. Mas a razão tá em 400, o amor em 500, tá certo? Então, olha o salto aqui. Você já, na carreira, você já consegue levar as coisas com mais leveza, não é? Poder versus força. Então, a carreira você consegue levar com poder. A vida, como um todo, está ainda na força, ok? O poder é quando as coisas chegam mais fáceis, mais leves. Mas ainda, o que acontece, né? Ainda está muito racional. Então, é o que eu disse no começo, eu preciso compreender, eu preciso entender, eu preciso traçar metas, mas chega uma hora que a gente precisa entregar e confiar. Esse é o amor, né? Eu preciso ter amor, eu preciso fazer não pela necessidade de ter ganhos, fazer pelo simples prazer de realizar. Se você está num trabalho que você não tem prazer pelo que faz, trace metas para seguir esse caminho, né? Houve um momento da minha vida, eu sempre fui muito feliz dentro das organizações, mas houve um momento que eu não queria fazer mais aquilo, né? E teve um momento que eu tive que me questionar. Por que eu quero mercado de trabalho? Né? E a resposta que me veio é, você quer o mercado de trabalho pela recompensa financeira. Porque eu tinha medo, né, de ser empreendedora, porque eu já quebrei uma vez na vida, quebrei feio, né? Eu tô contando isso lá no dia 3 de outubro, tem a live lá. Então eu quebrei financeiramente feio. E eu tinha medo, né, de seguir o meu coração naquele momento. E o que me fez ter a certeza de que ia dar certo? No passado, eu entrei num ramo que não condizia aos desejos do meu coração. Era simplesmente para ter conquistas materiais. Hoje não, hoje é um propósito, como eu disse. Eu fico até a hora que for, se eu não precisasse de dinheiro, era isso que eu ia continuar fazendo, porque isso me alimenta. Quando eu vejo vocês crescerem, cara, o meu olho se enche de lágrima, porque é uma alegria imensa fazer isso, né? Eu me encontrei, né? 46, gente, dia 7 eu fiz 46 anos. Eu me encontrei, que lindo, né? E me sinto uma menina para fazer milhões de coisas ainda, certo? Então, é isso, tá bom? Saltar da razão para o amor é essa coisa de fazer pelo simples propósito de fazer. E aí o resultado financeiro ele vem como consequência, tá bom? Mas é uma energia boa. Agora, a vida como um todo tem alguns atropelos, né? Porque a vida, ela precisa estar certinha em todos os seus prismas, né? Então, se tem algum ali que tá
capenga, ele vai acabar influenciando os outros, tá bom? Por isso que a gente precisa continuar na jornada, tá bom? Você tá lá no grupo, faz os exercícios, faz o Ho'oponopono, escuta as frequências, né? Libera tudo que não serve mais na sua vida, né? Para que venha a alegria, o progresso, a saúde, a leveza. Certo? Bom, eu vou terminando por aqui. Na segunda semana de janeiro tem mais autoencontro. Janeiro tem muitas novidades, né? Como eu disse, para quem tá querendo emagrecer, vai ter uma coisa super legal aí em janeiro, tá bom? Não vou contar agora, começo do ano eu conto. Ciclos de excelência, a mentoria vai voltar. E mentoria em grupo, com valor mais acessível, porque é um valor em grupo. A gente vai falar de técnicas, né? De mindfulness, né? A técnica de meditação, de estado de presença, né? Como eu vou atingir um estado de fluxo? Vamos entender mecânica quântica. Vamos aprender técnicas de PNL, como é que eu aplico técnicas aqui, né? Eu sozinha, âncoras, ensaio mental, círculo de excelência, várias técnicas de PNL eu vou ensinar para que vocês possam fazer sozinhos, enfim. São 4 semanas de puro conhecimento, né? É uma mentoria toda apostilada, com apresentação de PowerPoint, com exercícios práticos e com pendulações, né? Mas eu vou contar também sobre a mentoria mais lá pra frente, e tem muita coisa linda saindo ano que vem. Mas o autoencontro continua todo mês, na segunda semana, às terças, às 20 horas, e às quintas, às 11 horas da manhã. Estarei aqui para esse bate-papo, para poder orientá-los. Chama a família, chama os amigos. E, final de ano chegando, o meu desejo é que luzes intensas recaiam sobre cada um de vocês. Luzes de amor, luzes de paz, luzes de esperança. Que vocês possam desenvolver o auto-amor cada vez mais e mais, né? Para que vocês possam explodir de amor e tocar todos que cruzam o caminho de vocês. Vamos praticar essa ideia, seja luz, tá bom? Então, a minha gratidão pela participação de vocês. Ai, que alegria tê-los aqui, que alegria, vocês abrilhantam esse encontro, né? Eu sou muito grata pela vida de vocês, do fundo da minha alma. Muito obrigada pela partilha, pelo companheirismo. Muito obrigada por vocês crescerem, né? E por mostrarem para mim que este é o caminho, né? Gratidão imensa. Fiquem na paz, fiquem na luz. Boas festas e a gente se vê em breve, certo? Beijo, Gabriel, beijo, Vilma, Lila, todos que entraram, né? Um beijinho lindo pro meu aluninho Adam, que entrou aqui também, nem sei se ele tá aí ainda. Marisa, sua linda. Tanta gente aqui, né? Rose, querida. Se eu esqueci de alguém, que eu esqueci, com certeza. Um beijo no coração. Tchau! Até a próxima.